Olá, sejam bem-vindos. No canal de notícias de hoje nós temos uma notícia nova. Você sabia que o Código de Ética da Profissão Contábil teve uma alteração esse ano e entra em vigor agora, dia 1º de junho? Pois é, nosso Código de Ética surgiu em 1970, com a Resolução número 290. Depois ele sofreu uma adaptação em 1996 pela Resolução 803. E essa resolução de 96 para cá é a que estava vigente. Portanto, o nosso Código de Ética ele acompanhava modificações ocorridas na década de 90 ainda, no século passado. E então estudos foram feitos para modernizar o nosso Código de Ética e transformá-lo não só numa resolução do Conselho, mas principalmente numa norma brasileira de contabilidade. Então, o primeiro ponto é que agora o nosso Código de Ética passa a se tornar uma norma brasileira de contabilidade, a NBC-PG 01. Bem, e isso então, como eu disse, foi feito para modernizar, para acompanhar a evolução da sociedade e da contabilidade. O mundo dos negócios se transformou no Brasil de 96 para cá e muito. A contabilidade também teve adaptação de normas de 2008 para cá, o que gerou grandes modificações. Então, era necessário que, diante das transformações ocorridas no mundo da tecnologia, no mundo da sociedade, no mundo da contabilidade, nós tivéssemos um novo código de ética. Então agora nós vamos comentar os principais pontos de mudança. Bem, então eu separei aqui algumas anotações sobre as modificações do Código de Ética. Bom, a primeira que chama atenção é a questão da concorrência, da publicidade, na verdade, de escritórios digitais. Então, como vocês sabem, está crescendo muito esse negócio da contabilidade digital, ou seja, escritórios online. E o Conselho está atento a essas questões, e principalmente como que essas organizações contábeis elas estão fazendo a publicidade desses negócios. Então, olha só, o Código de Ética aqui, ele é bem claro com relação a determinações que caracterizem aviltamento de preços, né? E caracterizem aí uma propaganda, uma publicidade visando a massificação de serviços contábeis. Então, esse é o primeiro ponto que chama atenção. Bom, depois nós temos aqui alguns pontos que não eram tratados no código, né? Por exemplo, nós temos aqui a aplicação de salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, por regulamento ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças mencionadas nas normas de exercício da profissão contábil. Observado o seguinte: tomar medidas razoáveis para evitar ou minimizar conflito de interesses e, quando não puder eliminar ou minimizar o nível aceitável de conflito de interesses, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Então, isso não era tratado no código anterior e agora fica claro aqui que o profissional da contabilidade tem que ser um profissional neutro, ele tem que ser isento, tem que exercer o seu trabalho de forma isenta. E para isso ele precisa, muitas vezes, mediar os conflitos de interesse. Outro ponto aqui que não era tratado no código anteriormente: informar o número de registro, o nome e a categoria profissional após assinatura em trabalho de contabilidade, propostas comerciais que forem feitas, contratos de prestação de serviços e em todo e qualquer anúncio, placa, cartões comerciais e outros. Então, veja, isso não era abordado na Resolução 803 e agora é obrigatório, então, informar o número de registro, o nome do profissional e a categoria profissional que ele é, se é técnico ou se é contador, em qualquer meio de divulgação.
Algumas alterações ocorridas. Olha só, o Código de Ética antigo tinha um texto que dizia assim: zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo. Então, quer dizer, o contador tinha que ter zelo, né? O profissional da contabilidade. Melhoraram esse texto, ficou assim: zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo, abstendo-se de emitir qualquer opinião em trabalho de outro contador sem que tenha sido contratado para tal. Então é o seguinte, ó, aquela história de que o cliente muda de um contador para outro, aí o contador novo muitas vezes quer mostrar serviço e começa a fazer críticas no trabalho do colega anterior, isso está vedado pelo código agora, tá? Ele só pode fazer isso se ele tiver sido contratado. Então, o cliente chegou e pediu: olha, eu gostaria que você fizesse uma auditoria no trabalho anterior e vou lhe remunerar para isso. Aí o profissional, o novo profissional pode dar a sua opinião. Caso contrário, não. Está claro aqui. Outra modificação, nós tínhamos comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado na decisão daquele que lhe formular consulta ou lhe confiar trabalho, estendendo-se a obrigação a sócios executores. E o texto foi modificado para comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador, em documento reservado, eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças ou influir na decisão daqueles que são usuários dos relatórios e serviços contábeis de um todo. Então veja que importância passa também o profissional da contabilidade a ser obrigado a comunicar esses possíveis riscos que possam aí influir na tomada de decisão dos usuários dos relatórios contábeis. Outra mudança, renunciar às funções que exerce, isso já tinha, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deverá notificar com 30 dias de antecedência, zelando, contudo, para que o interesse dos mesmos não sejam prejudicados, evitando declarações públicas sobre os motivos da renúncia. Isso é o que havia. Então, a quebra de confiança, então você tem que romper. Agora o texto foi modificado para o seguinte: renunciar às funções que exerce, logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa, a quem deve notificar por escrito, respeitando os prazos estabelecidos em contrato. Então, ao invés de 30 dias, passa a falar nos prazos que foram estabelecidos no contrato entre as partes. Um outro ponto que não havia e agora tem no código, na NBC PG 01, nas propostas para prestação de serviços profissionais, devem constar explicitamente todos os serviços que serão cobrados individualmente, o valor de cada um deles, a periodicidade e a forma de reajuste. Isso é muito importante. Aqueles prestadores de serviços contábeis que faziam aqueles pacotes e depois cobravam serviços extras, né? Sem problema, isso pode ser feito pelo código antigo. Agora é uma modificação. Então, no contrato com o cliente, vai ter que especificar qual é o serviço principal e quanto ele custa, quais são os serviços acessórios e quanto eles custam, por quanto tempo eles são cobrados, quer dizer, de quanto em quanto tempo, se mensal, semestral, anual, e também de que forma esses honorários são reajustados. Então, isso fica claro aqui, uma disciplina muito importante. Outro ponto, aceita a proposta apresentada, deve ser celebrado por escrito o contrato de prestação de serviços, respeitando o que está disposto na legislação do Conselho Federal de Contabilidade. Caso parte dos serviços tenha que ser executada pelo próprio tomador de serviços, tem que estar explícito no contrato. Bom, pessoal, não precisamos nem dizer da importância do contrato de prestação de serviço. É a salvaguarda do profissional da contabilidade de qualquer risco futuro. Então, tem que manter um contrato muito bem feito, muito bem detalhado juridicamente, para que a gente possa ter segurança na condução dos trabalhos. Isso vem ficar claro agora aqui no novo código. Não só que você deve manter o contrato, mas também
que você deve deixar claro quais são as obrigações que o cliente tem que ter com você. Por exemplo, entregar informação no prazo, por exemplo, entregar informações completas. Veja a questão do SPED, né? Quais são as obrigações que nós precisamos do cliente para poder entregar adequadamente todos os projetos do SPED, né? Então é importante que você mencione isso no contrato para uma salvaguarda sua e porque agora também a norma disciplina. Agora outro ponto, a publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar pela sua natureza técnica e científica, sendo vedada a prática da mercantilização. A publicidade dos serviços contábeis deve ter caráter informativo, ser moderada e discreta. Então isso aqui vem para justamente combater essa propaganda que nós estamos tendo de forma comercial e muito disso por parte das empresas online, digitais, né? E o que está gerando aí um grande problema de concorrência desleal. Veja, nós profissionais da contabilidade, escritórios de contabilidade, nós somos profissionais que têm um grau de exigência técnica altíssimo, nós temos que ser profissionais preparados, para isso nós temos que estudar diariamente, nos atualizar, e isso tudo torna a nossa profissão uma profissão extremamente necessária para a sociedade, para o país, para a proteção dos usuários da informação contábil. Então nós temos um papel muito relevante, muito forte na sociedade. Nós não somos comerciantes, nós não vendemos produtos, nós vendemos um serviço altamente qualificado. Por isso, a nossa propaganda tem que ser algo informativo, porque nós temos que dar valor ao nosso serviço, valorizar a nossa classe. Nós não vendemos produto, não temos que ficar, inclusive, fazendo guerra de preços, que é uma coisa totalmente descabido numa área tão técnica de serviço. Nós temos que cobrar aquilo que é justo pela execução correta e eficaz do nosso trabalho. Bom, outro ponto aqui. Cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem da publicidade realizada nos serviços. Olha, outro ponto. Então, quando você faz uma propaganda colocando alguma vantagem, olha, guarde prova dessa vantagem que você oferece. Escritório com tecnologia de ponta, né? Bom, então faça a prova, guarde isso em seu poder para que, se numa contestação de um concorrente, você ter como se demonstrar, né? Todos os profissionais com certificação internacional, então guarda isso aí e assim por diante. Tá? Outro ponto, o profissional deve observar no que couber o Código de Defesa do Consumidor, especialmente no concernente à informação adequada e clara sobre os serviços a serem prestados, a Lei de Propriedade Industrial que dispõe sobre crimes de concorrência desleal. Código de Defesa do Consumidor nós temos que atender, é uma lei, né? E aplica-se a serviço também. Então o código aqui veio trazer esse reforço. Outros dispositivos que não tínhamos. É vedado efetuar ações publicitárias ou manifestações que denigram a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas entre os quais fazer afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre as depreciativas entre o seu trabalho e o de outros, e desenvolver ações comerciais que ludam a boa-fé de terceiros. Então, cuidado com oferecer propagandas de redução de impostos, de planejamentos tributários que não se sustentam com estudos e são técnicos. Cuidado quando você coloca a melhor contabilidade do mundo lá na sua propaganda, né? Cuidado que você pode estar incorrendo aqui em falta de ética. Outro ponto aqui, salvaguardas, né? O profissional da contabilidade deve aplicar as salvaguardas previstas nas normas sempre que detectar ameaças a fim de evitar ou minimizar conflitos de interesse. Já falamos disso aqui é só um resumo que eu tinha preparado. Então, pessoal, essas são as principais mudanças do Código de Ética que se modernizou, diante de um mundo novo, de um século XXI moderno, com tecnologia,
com outras formas de se prestar serviço, com outras formas de relação entre cliente e profissional, teve que ser adequado. Entra em vigor dia 1º de junho e esses são os principais pontos em observação. Tá? Fique atento aí, a partir de 1º de junho está valendo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as notificações. Ative o sininho. Até a próxima!